O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro virtual na Casa de Pai José Cambinda. Damos início com a prece de abertura. Deus, Pai de amado, Jesus, Mestre e amigo, modelo e guia da humanidade, pedimos a presença dos Espíritos amigos que possam nos amparar e fortalecer-nos, abençoando esta noite de aprendizado com os estudos que serão aqui realizados. Senhor, esteja conosco e não nos deixe cair em tentações e que procuremos sempre o consolo e o conforto de dias melhores. Que nunca desistamos de nossas lutas contra nossas dificuldades e contra nós mesmos. Que possamos buscar sempre nos estudos de seu Evangelho o refrigério para os nossos corações. Pai, que sua luz esteja sempre à frente da nossa caminhada, fortalecendo nossos pensamentos profícuos no bem e nos propiciando dias melhores. Que assim seja. Faremos agora a leitura de uma página para nossa reflexão. Do livro Caridade, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, O Assistido. Diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente de tua parte. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. Habitualmente, doamos aos companheiros necessitados algo do que sobra, e deles recebemos muito do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos obtemos benefícios substanciais, como sejam as verificações de nossas próprias vantagens, o conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, o aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, a paciência com os nossos obstáculos e males menores, o ensinamento da provação com que somos defrontados, a aquisição da experiência, as vibrações da simpatia, o auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros, o consolo dos sofrimentos que, porventura, fustiguem-nos, o crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados, que amparam a criatura em crise e em preços maiores que os nossos. Serve a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas, e como possas, em bases da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo de equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz ou cansado de angústia nas trilhas do cotidiano. Porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aqueles que dá. Por isso, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: mais vale dar que receber. Teremos na noite de hoje o nosso irmão Rogério Ferreira, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, da cidade de Volta Redonda.
com o tema O Retorno à Vida Corporal, do capítulo 7º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Saudações a todos, companheiros da Casa de Paz José Cambida, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Paz José Cambida, sua bênção. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da doutrina dos Espíritos. Dessa vez a gente quer falar do capítulo 7. Como sempre, antes, eu gosto de fazer um preâmbulo do que é a doutrina dos Espíritos. E a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo. Sabemos que fomos e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, temos em germe todas as qualidades divinas, mas fomos criados. Por isso, somos imortais. Só Deus é eterno. Criados simples e ignorantes. Logo, para desenvolvermos nossas habilidades potenciais, necessitamos de experiências. Tais experiências, Deus organizou-as por etapas e nos deu corpos para encarnarmos, interagirmos no mundo material e aprender a desenvolver e usar nossa inteligência e emoções, depurando e nos moralizando, a partir da manutenção e desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso próprio organismo. Somos espíritos, os seres inteligentes do universo. O homem é o corpo material animado pela alma, que é o espírito encarnado, ao qual é ligado para desenvolver nossas aptidões. Somos seres sociáveis. Vivemos sob a lei de Deus, que é o amor. E esta se manifesta na harmonia que há entre tudo. A própria diversidade demonstra tal fato. Na natureza não há mudanças bruscas. Tudo tem seu tempo. O planeta tem, nós temos, o universo tem. Temos exemplo da diversidade planetária. Regiões quentes, outras temperadas, outras geladas. Diversidade de biomas, espécies e etc. Basta que a gente observe. Por sermos criados simples e ignorantes, a vida social é fundamental ao nosso desenvolvimento em regime de cooperação fraternal, tendo em vista que cada indivíduo desenvolve uma habilidade e necessita do próximo naquilo que não conhece. Isso é a lei de amor. Deus, na sua sabedoria, envia aqueles que já se desenvolveram para nos auxiliar. Daí a comunicação entre encarnados e desencarnados. Ao sermos criados, nossas primeiras encarnações são em mundos onde a vida é toda material. Aí vivemos a vida animal, desenvolvendo
e apurando instinto e sensações. Mais adiante, com o parcial desenvolvimento da inteligência, porém invigilante e ainda imperfeito, às vezes não observando as leis do amor, somos conduzidos a experiências corretivas, expiatórias, que nos causam contrariedades, sofrimentos e constrangimentos, para aprendermos o comportamento adequado em sociedade. Então, nesse capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, encontramos preciosos esclarecimentos para meditarmos sobre o sentido da nossa vida. Há 8 itens abordados nesse capítulo. No primeiro deles, o prelúdio da volta, que trata dos momentos que antecedem a reencarnação, o preparo da volta, as emoções e preocupações que sentimos. O segundo, a união da alma e do corpo, como ocorre, o que sentimos, os riscos, a assistência que recebemos, o que o espírito percebe. O terceiro, as faculdades morais e intelectuais do homem, como ela se desenvolve, sua sede, a diversidade. Em quarto, a influência do organismo, o objetivo da matéria para o espírito. Em quinto, o idiotismo e a loucura. O que ocorre neste estado do espírito e por que acontece com algumas pessoas. Em quinto, a infância. Qual o objetivo, a razão desse estágio? 6. As simpatias e antipatias terrenas. Por que nos afeiçoamos a uns e temos aversões a outros? A diversidade do grau evolutivo de cada um e suas implicações. Por último, o esquecimento do passado. Qual a finalidade? Qual a utilidade e o porquê do esquecimento? Esses são os temas abordados nesse capítulo 7. E nós vamos detalhar um pouquinho cada um deles. No prelúdio da volta, é interessante a observação na questão 330A do Livro dos Espíritos, que esclarece que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, tanto quanto a morte o é da vida corporal, nos ensinando que a vida é contínua, constituída de 2 ciclos, sendo a vida espírita a mais importante, pois o mundo material é, por natureza, transitório, pode deixar de existir sem comprometer a vida espiritual. É um instrumento da vida espiritual para a gente se manifestar e se aperfeiçoar. Que os espíritos que ainda estão no início da escala evolutiva desconhecem ou não se dão conta desse mecanismo e não compreendem a reencarnação. Que tanto lá como aqui seguimos conforme o nosso estado evolutivo e podemos ser tomados de sentimentos infelizes
como a covardia diante da responsabilidade de reencarnar, recuando ou retardando esse processo e assumindo as consequências que vêm. A questão 334 esclarece da predestinação de uma alma a um corpo, e vemos isto na literatura espírita mais detalhadamente, explicando-nos a escolha das provas, a família que vai acolher, o tipo de vida e etc. Se o corpo a se formar for recusado, a responsabilidade que o espírito tem diante dessa recusa. E quando não temos a capacidade de fazer a escolha, nossos tutores o fazem por nós. Só um espírito é destinado a cada corpo. Ao reencarnar, o espírito é tomado por grande perturbação e agonia ante a responsabilidade e gravidade do ato. Seguimos sempre assistido pelos nossos afetos e tutores. No segundo item, sobre a união da alma ao corpo, ela começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O período gestacional é de ligação, que vai se fortalecendo e, à medida que avança, o espírito começa a sentir maior perturbação. Se for ainda pouco evoluído, perde mais rapidamente a consciência de si. Se já é um pouco mais esclarecido, ainda guarda, por mais tempo, a sua individualidade. Mas, no momento do nascimento, apaga-se suas lembranças, seu passado. É a bênção divina do recomeço. Na gestação, a ligação não é completa. Os laços ainda são frágeis. Mortes prematuras são sinais de imperfeição da matéria. Podem acontecer nesse momento de ligação. Não afetam o espírito, antes é mais prova aos genitores. O espírito não guarda lembrança da escolha que fez após encarnado, por sentir-se, também pode sentir-se demasiadamente infeliz e até recorrer ao suicídio, que não é da lei divina, e incorrer em infração grave. Afinal, a vida é um dom, né? Quando nasce, a alma se ressente do corpo ainda em formação. Sente-se embotada por ter esquecido o passado e porque o corpo ainda está desenvolvendo os órgãos. Manifesta-se de forma infantil, quase inocente. Também o aborto está fora das leis naturais. No terceiro item, as faculdades morais e intelectuais do homem, o espírito desenvolve a inteligência e a moral pelas experiências que vive. Só aos poucos
a desenvolve. Na questão 361A, a encarnação de um homem vicioso é antes a encarnação de um espírito imperfeito, suscetível de se aperfeiçoar, e não de um espírito mau, cuja conotação faz pensar em fatalidade irremissiva, como a tradição cita os demônios. Esclarece que um corpo não recebe vários espíritos tanto quanto as aptidões que tenha, mas sim que as desenvolveu através de experiências reencarnatórias. Vemos espíritos inteligentes, com alguns vícios ou paixões, pois o desenvolvimento é gradual. Ora um, ora outro, e até alcançarmos um nível seguro, somos influenciados também por espíritos imperfeitos, tal como ficou demonstrado naquela passagem de Jesus com o gadareno, em que, quando ele avista o gadareno, os espíritos questionam a Jesus, perguntando o que Jesus queria com eles, e Jesus lhes pergunta o nome, eles respondem: o nome é Legião, porque somos muitos. Não é que muitos espíritos estivessem encarnados num corpo, é a questão da influenciação, da sintonia de gostos de espírito, e o espírito encarnado sintonizado com esses espíritos infelizes e imperfeitos sofria a influência deles. E podemos ceder a essas sugestões, retardando nossa evolução e exigindo um esforço maior dos nossos tutores a nos trazer de volta ao equilíbrio e à realidade. A questão 366 esclarece da individualidade do espírito em cada corpo. O item D, o item 4, fala da influência do organismo. Nesse item, a matéria é só o envoltório do espírito. Este conserva seus atributos de espírito. A matéria enfraquece o exercício das faculdades. Os órgãos, ao se desenvolverem, permitem uma manifestação mais efetiva do espírito. E, à medida que o espírito evolui em novas existências, seus corpos são mais desenvolvidos, mais hábeis, mais eficazes na tarefa de permitir uma manifestação mais completa. Só isso explica o homem de gênio que é, de acordo com a lei de Deus. A questão 370 esclarece sobre o efeito dos órgãos à manifestação das faculdades. Para não confundir efeito e causa, vale atentar à nota de Kardec sobre as predisposições. Se as faculdades sugerissem
surgissem dos órgãos, seriam máquinas. Os homens seriam máquinas. Se as faculdades surgissem dos órgãos, os homens seriam máquinas sem livre-arbítrio. E os homens de gênio seriam idiotas, e idiotas poderiam ser gênios, sem precisarem passar pelo desenvolvimento dessas faculdades. Existe um exemplo que cita o ébrio e os sinais fisionômicos que a ebriedade transmitem, e a conclusão de que os sinais só surgem por efeito do vício, e não o contrário. Assim, também as habilidades só se desenvolvem a partir das experiências, e não a partir dos órgãos. Estes só se aperfeiçoam conforme o espírito evolui. O item seguinte, idiotismo e loucura, são situações de expiação. Espíritos avançados em inteligência, porém, ainda sem senso moral, abusam da sua capacidade egoisticamente e prejudicam o próximo. Por consequência, são conduzidos arbitrariamente a reencarnações corretivas em corpos deficientes, com órgãos incompatíveis com seu desenvolvimento. Ficam enclausurados, impedidos de se manifestarem. Só o fazem nos momentos de sono, quando ocorre a emancipação da alma. A questão 372A esclarece que os órgãos exercem influência sobre as faculdades, mas não são eles que dão as faculdades. Essa é a aquisição do espírito pelo trabalho, pelo esforço. Pode ocorrer de espíritos de gênios evoluídos em inteligências encarnar em corpos idiotas. Também, na loucura, espíritos evoluídos podem encarnar em corpos destrambelhados, quer dizer, com órgãos deficientes, com o funcionamento comprometido, provocando alteração comportamental incoerente com a inteligência do espírito. O espírito, em alguns casos, ainda demora na vida espiritual a recuperar a consciência e a libertar-se da influência de órgãos desequilibrados, tal como ocorre com os espíritos em relação às suas paixões e vícios. E a questão da infância. Na questão 379, diz que todo espírito, seja evoluído, intelectual ou moral, ou em ambas as situações, e mesmo em todo e qualquer grau evolutivo, ao reencarnar, entra em perturbação, esquece o passado e necessita passar pela infância, que é um despertar intelectual gradual, acompanhando o desenvolvimento dos órgãos. Dá o raciocínio infantil e as inseguranças na adolescência. Só na fase adulta, quando jovem, é que readquire todo o seu potencial e mostra suas tendências conforme tenha vivido no passado e o choque dos ensinamentos atuais recebidos dos pais, que o fazem evoluir. A questão 383 fala da utilidade da infância
porque nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebem justamente dos pais, dos familiares do meio e que podem ajudar no seu adiantamento. No item seguinte, simpatias e antipatias terrenas, a questão 388 esclarece que essas relações de simpatia ou antipatia vão além do simples gostar. São atrações magnéticas que ainda não dominamos, mas que têm a ver com as nossas reais afinidades. Às vezes, pode ocorrer de dois espíritos que já conviveram no passado e que estão em nova experiência se reencontrarem e, mesmo sem se reconhecerem, serem atraídos pelas ligações afetivas. Como também pode dar-se o oposto, as aversões, que sinalizam o encontro de almas que se desentenderam no passado e agora, em nova oportunidade de reajuste e harmonização. A questão 391 afirma que a antipatia nem sempre significa maldade, e sim diferença de gostos. Ocorre entre espíritos de diferentes ordens. Os imperfeitos alimentam paixões e aversões por receio de serem julgados e desmascarados. Os bons têm a repulsa por saber-se incompreendidos. Então, evitam e lastimam o outro. Por último, o último item, que é o esquecimento do passado. Esse tema já foi abordado nos outros itens, como o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo e da infância. Tornamos agora para enfatizar na questão 392 que o homem perde a lembrança do passado para que, em nova encarnação, não fique deslumbrado por não passar por uma fase de transição. Isso é que é a sabedoria divina. Aí ele fica mais seguro de si com esse esquecimento. A questão 396 esclarece que a cada existência o espírito aumenta seus conhecimentos. Também diz que esse esquecimento é natural e ocorre também no retorno à vida espiritual. Muitos de nós não lembramos que a vida continua e precisamos nos readaptar quando somos recebidos pelos amigos benfeitores. Liberto da influência da matéria e junto aos mentores, revê o passado, avalia e toma decisões para se aperfeiçoar. Esquecido do passado, tem o livre-arbítrio para decidir suas atitudes e merecer as conquistas e garantir a sua individualidade. Nos mundos mais evoluídos, a infância é uma fase menor ou quase nula, e o espírito conserva mais viva suas lembranças. Mais senhor de si, nessas etapas evolutivas, já não sofre tanta influência dos espíritos imperfeitos. Busca só se libertar das suas imperfeições morais e de servir mais a Deus
e busca tarefas que o auxiliem na sua trajetória. Então, meus companheiros, um convite à leitura desse capítulo 7 é a meditação para que a gente possa compreender o sentido da nossa vida, o significado da nossa vida aqui no planeta. Estamos aqui, muitas das vezes, embotados sem perceber, sem compreender que somos espíritos, apegados a necessidades básicas, mas precisamos despertar para evoluir e crescer, para nos harmonizar com Jesus, com Deus e sermos úteis na obra da criação e seguir sempre adiante, em frente. Então, que o nosso Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, unido com Deus, possa nos abençoar, nos fortalecer, continuar nos enviando seus mensageiros, nos estimulando na prática do bem e do amor, nos dando esses instrumentos, como a doutrina dos Espíritos, para que a gente possa meditar e buscar subsídio para vivermos melhor. Que Deus nos ampare, nos ilumine. Assim seja. Muito obrigado pela atenção. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora. Atua em sintonia com nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas.
Hora de agradecermos todas essas bênçãos recebidas nesta noite. Deus, Pai de infinita bondade e justiça, é com muita alegria e satisfação que sentimos tal gratidão pelo que recebemos da espiritualidade amiga e que possamos compartilhar essas bênçãos com todos que nos cercam. Que o nosso amanhã seja de renovações nessa caminhada da vida e que busquemos sempre a luz do Cristo em seu Evangelho de amor. Que os Espíritos amigos possam estar sempre conosco, nos auxiliando na caminhada. Em nome de Deus, Jesus e Maria, encerramos os trabalhos com muita paz e alegria em nossos corações. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 8 de fevereiro de 2023. Boa noite e continuemos em sintonia com a espiritualidade amiga. Fiquem com Deus.